Fala, meus amigos, beleza? Veja bem, nos bastidores da política brasileira, um novo capítulo de tensão institucional começa a ganhar força. Segundo relatos que circulam em Brasília, na verdade, esses relatos vieram pelas mãos do Merval Pereira, do jornal O Globo e também da Globo News, comandantes militares estariam cobrando explicações do presidente Lula sobre a crise envolvendo o Supremo Tribunal Federal. O argumento apresentado por esses militares é que, durante todo o julgamento e as investigações relacionadas aos atos de 8 de janeiro, os militares mantiveram silêncio institucional, mesmo diante de medidas duras que atingiram diretamente membros da própria corporação. Esse silêncio, segundo essas versões, teria ocorrido mesmo quando generais, brigadeiros e almirantes passaram a ser investigados, denunciados ou até mesmo presos no contexto das apurações conduzidas pelo ministro Alexandre de Moraes no STF. A leitura feita por alguns interlocutores é que as Forças Armadas evitaram qualquer tipo de reação pública justamente para preservar a estabilidade institucional e evitar o agravamento de uma nova crise entre os poderes. Agora, no entanto, surgiria uma cobrança. Qual será o limite dessa situação? Como ficará a relação entre o governo, o Supremo e os militares daqui para frente? De acordo com essas narrativas que circulam nos bastidores, o presidente Lula estaria preocupado com o aumento da pressão política e com a possibilidade de que o tema volte a tensionar o ambiente institucional e militar de Brasília. Há também quem veja todo esse movimento com bastante ceticismo, como é o meu caso. Para alguns analistas e observadores da política, esse debate pode estar funcionando mais como uma cortina de fumaça em meio às disputas de narrativas que marcam o cenário político atual. Eles apontam, por exemplo, um dado curioso, frequentemente citado nesses comentários. O atual comandante do Exército teria sido nomeado com forte influência do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o que, na visão de alguns críticos, tornaria contraditória a ideia de um embate direto entre o STF e o comando militar. E isso é um fato. Todos nós sabemos que o ministro Alexandre de Moraes deu um pitaco, deu o aval para que o comandante Tomás Paiva do Exército estivesse sentado na cadeira que ele está hoje. E digo mais, o antigo, digamos assim, vice-comandante, do Exército, o general Richard, também foi colocado lá pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, de fato, existe essa dúvida na cabeça de muita gente. Como é que os militares agora estão querendo cobrar explicações da Suprema Corte, sendo que comandantes foram nomeados com indicação do ministro Alexandre de Moraes? Bom, diante desse cenário, o que se observa é um ambiente político carregado de desconfiança, versões conflitantes e disputas de interpretação. Entre pressões, silêncio institucional e teorias sobre bastidores do poder, o fato é que a relação entre governo, judiciário e Forças Armadas continua sendo um dos temas mais sensíveis da política brasileira. Resta saber se essas tensões irão se transformar em um confronto político mais claro ou se permanecerão apenas no campo das especulações e das disputas narrativas que costumam marcar os momentos de maior instabilidade institucional do país. Bom, é isso, meus amigos. Se vocês ainda não se inscreveram no meu canal, o Didi Red Pill e o Didi RP2 no YouTube, por gentileza, cogite se inscrever. E eu quero saber também a sua opinião. Deixa aí nos comentários, por favor, o que é que você acha desse assunto? Somente agora as Forças Armadas teriam acordado para os desmandos do STF? Ou é tudo uma cortina de fumaça?